Tudo inicia com nosso prota observando a foto do seu irmão mais novo. Então ele comenta que nunca imaginou que a coisa que ele veria sobre ele em 5 anos seria seu atestado de óbito. Voltando 3 anos atrás, a mãe de Yeon já sabia sobre sua doença, mas ela passou toda a sua vida tentando encontrar seu filho desaparecido, e devido a ela estar bastante doente por muito tempo, ela não resistiu e foi para um lugar melhor. Após Yeon retornar para a casa dele, ele fica diante dos panfletos desaparecidos de seu irmão. Então, irritado, ele amassa um deles, e antes dele sair da casa, Yeon fica olhando para aquele panfleto no chão. Mas antes de Yeon ter descoberto toda a verdade sobre seu irmão mais novo, ele havia desistido de tentar achá-lo. Então ele decidiu deixar a Coreia quando se alistou para servir na África, e no avião ele pensava que tinha certeza que ele não teria motivos para voltar para a Coreia novamente. Mas voltando para os dias atuais, Yeon abre a caixa dos pertences de seu irmão Jung. Ele comenta que quando o corpo de seu irmão foi encontrado eram essas coisas que estavam com ele, e ao olhar para uma das fotos ele fica se perguntando se ele estava participando de algum tipo de filme. Então ele começa a mexer na caixa e dentro dela havia um relógio de bolso. Então ele pensa que esse foi o presente que ele havia dado para Jung para desejar boa sorte na prova de entrada para a faculdade. E ao olhar atrás estavam as iniciais do nome dele. Então Yeon começa a se lembrar que seu irmão havia ficado bastante feliz, comentando que realmente estava precisando de um relógio. Mas Jung comenta que as iniciais dele estavam erradas, deixando Yeon assustado se perguntando como assim. Então ele fala que será culpa de ajuste e que ele irá pedir para ele corrigir. Mas Jung sorri e fala que estava tudo bem, pois de agora em diante ele irá escrever o nome dele assim que não tinha problema. Ao se lembrar dessas memórias, Yeon sorri de forma triste, mas ao abrir o relógio ele se pergunta se o relógio não estava quebrado. Mas de repente ele começa a ouvir a voz de seu irmão dizendo o seguinte, que é o meu irmão que um dia estará com esse diário em suas mãos. Ao ouvir isso, Yeon rapidamente se levanta assustado. Então a voz continua falando que quando ele estiver com isso em suas mãos, muito provavelmente ele já terá partido desse mundo. Yeon, assustado, olha para o relógio e comenta que isso que ele está ouvindo não era alucinação, mas não tem nada instalado nesse relógio. Então a voz de seu irmão continua falando que ele sentia muito e tudo era culpa dele, por eles ter passado por muitos problemas, mas tudo o que ele queria era só conseguir o remédio para curar a mãe deles, e que ele havia pensado que conseguiria voltar bem rápido, mas ele acabou indo desse jeito. Então ele começa a relatar os acontecimentos do dia 9 de outubro, quando ele havia recebido uma mensagem e o assunto era muito estranho para ser usado como spam, e na mensagem informava que se ele chegasse ao topo do obelisco, seu desejo se tornaria realidade. Então é perguntado se ele queria participar sim ou não. Então ele diz que normalmente ele ignoraria isso, mas como a nossa mãe estava doente no hospital, ele não tinha escolha a não ser aceitar pensando que isso poderia ser verdade. Então Jung diz que depois daquele dia em diante ele começou a ter sonhos estranhos. Mas no dia 12 de outubro Jung relata em seu diário que isso definitivamente não era um sonho, pois ele tinha certeza que tudo isso era real. Pois lá tinha anões elfos em um mundo que tinha orcs, trolls, espíritos e dragões rugindo, e no centro de tudo isso existia a Torre do Deus do Sol, e os rumores diziam que se você passasse nos desafios do obelisco, iria se tornar um deus, porém tudo o que ele queria era o remédio que existia dentro da torre na forma de um elixir. Mas após Jung se juntar a um grupo de pessoas que pensavam como ele, eles começaram a subir na torre, então eles decidiram formar um clã chamado Artia, e se tornar um dos melhores. Porém, houve um conflito contra o clã de alto nível, e o ritmo de conquista deles encontrou um obstáculo, e como eles não conseguiam entrar em um acordo, tiveram que entrar em uma guerra. Porém, um dos clãs que eles haviam se aliado foi destruído, mas em meio a tantos problemas, Jung comenta que ele havia encontrado alguém que ele amava, porém mais uma guerra surgiu, e após passar meses a guerra ainda continuava. Então certo dia eles descobriram que havia um traidor entre eles, causando discórdia entre o clã inteiro, e todos começaram a suspeitar um do outro, e por esse motivo metade dos membros deixou o clã, e que devido a isso eles começaram a ser derrotados na guerra. Então Jung comenta que ele havia ficado bastante cansado, mas o pior dia de todos foi quando a mulher que ele amava o traiu, abandonando, restando somente ele. Então Jung comenta que finalmente ele havia conseguido o elixir para curar sua mãe, porém ele estava cercado de inimigos e não conseguia enviá-lo para casa. Foi aí que ele percebeu que não havia uma pessoa no mundo que estivesse do lado dele, mas ele não podia mostrar a essas pessoas que ele era fraco. Então foi por isso que ele deixou esse diário com tudo o que havia acontecido com ele, e que ele tinha certeza que um dia Yeon ia conseguir ouvi-lo, e que ele iria conseguir o elixir para salvar a mãe deles. Ao ouvir isso, Yeon agarra o relógio firmemente. Então ele roda os ponteiros e ouve Jung falando que ele esperava que um dia seu irmão realmente pudesse ouvir esses relatos.
Então Yoon vê todos os relatos e ele fica bastante triste. Porém, de repente algo acontece e um painel aparece informando que a sucessão estava sendo inicializada, e em seguida algo em seu peito começa a surgir, espalhando por todo o seu corpo, mas logo ele percebe que aquilo era mana, fazendo Yoon se perguntar se esse era o poder que aquelas pessoas da torre do outro mundo possuíam. Então ele comenta que aquilo era forte demais, e ele começa a ouvir uma voz do seu irmão novamente, repetindo, falando que ele esperava que ele pudesse ouvir isso um dia. Então ele começa a ver Jung rodeado de pessoas falsas que o traíram, e em seguida ele estava caído, então ele vê o corpo do seu irmão todo ensanguentado, e logo é informado que o despertar estava completo, porém o processo de sucessão estava incompleto, e que ele deve completar a sucessão após seu corpo estar perfeito, e que o processo atual era de 5%, e que sua condição atual era incompleta. Então, em seguida, um painel aparece informando que a habilidade de seu corpo avançou parcialmente e sua natureza foi descoberta. Então, suas habilidades foram adicionadas e que ele já podia registrar seu jogador no obelisco. Então, é informado que o seu nick seria chamado Shan Yuvon, o nick do seu irmão mais novo, e que ele era de sangue frio, com força de 10 e vitalidade de 10, agilidade de 15 e mana de 21. Suas habilidades seriam a proeza da visão dracônica, sentidos elevados e clarividência. Yoon comenta que agora ele sabia exatamente o que havia acontecido com seu irmão, pois alguém o havia deixado para morrer e ele voltou desse jeito 5 anos depois. Então ele comenta que nesse caso ele tem que vingar a morte do seu irmão, seguindo as regras daquele mundo, e que ele fará o mesmo com todos aqueles malditos. Yoon começa a olhar para o painel, então ele comenta que isso era o que eles chamavam de janela de status, e que realmente parecia com um jogo, e que estava escrito que depois dele completar seu despertar, seu corpo iria ser ajustado de acordo, mas a habilidade dele ainda estava muito baixa, e que sua habilidade proeza da visão dracônica, os olhos de dragão, penetrava até mesmo a verdade, e que você consegue visualizar parte da habilidade de alguma pessoa ou objeto com antecedência. Então Yoon comenta que Jung havia comentado que encontrou um dragão ancestral Calatus e formou um contrato com ele no andar 11, fazendo perguntar se foi isso que restou somente dele. Yoon comenta que já que não tinha muito o que ele faz, ele irá assim mesmo por enquanto, e após ele se preparar pegando vários itens, Yoon vai para o parque após mexer naquele relógio. Algo começa a surgir diante dele fazendo aparecer uma porta, e após abri-la, ele fala que irá fazer aqueles chupingoles do outro lado saber com que eles estão mexendo, pois de agora em diante ele irá assumir o nome do seu irmão. Galera, de agora em diante, como o Prota mesmo falou que assumiria o nome de seu irmão, iremos chamá-los de Jung. Em seguida, um painel aparece informando que ele havia entrado no andar 0 e que o tutorial iria começar. Então ele fica diante de um corredor sem fim, ou fazendo comentar que esse lugar era exatamente o mesmo que ele tinha visto no diário do seu irmão, pois a torre tem um teste de entrada para aqueles jogadores que têm chance de se tornar um deus, e em prol de escala da torre deve se provar que é apto para fazer isso, pois o lugar onde se testa se alguém é qualificado é chamado de tutorial. Então ele pensa que em algum lugar dessa torre estavam as pessoas que haviam machucado seu irmão. Então Jung fala que eles podem esperar por ele só um pouco, pois logo ele estará aí. Jung começa a pegar algo em sua mochila, então ele comenta que para entrar na torre ele precisa primeiro conseguir muitos pontos e passar no tutorial, mas ele quer um resultado avassalador que não pode aceitar menos que seja o primeiro lugar. Então ele pega uma máscara e fala que aqueles pedaços escondidos estão bem aqui, e que ele terá que juntar o máximo possível, que ele deve evoluir seu estado imperfeito antes de começar a subir na torre. Ele tem que upar o máximo possível e que ele irá focar nisso por enquanto. Em seguida um portal começa a surgir em cima de sua cabeça, então alguém aparece diante dele deixando o Jung se perguntando quem seria, mas logo um Goblin aparece mandando o Jung baixar suas facas, dizendo que era um prazer em conhecê-lo e que ele era o administrador do andar e também o guia. Então ele diz que o nome dele era Bilkera e que eles terem se encontrado aqui foi obra do destino. Então ele pergunta se Jung não iria ao menos cumprimentá-lo. Jung pensa que receber um conselho do administrador do andar pode ser algo que as pessoas descartam, mas é bom mantê-lo em mente. Então Bilkera comenta que Jung parecia meio tímido, pois ele estava com a máscara no rosto, mas como parecia que ele já estava familiarizado com ele, até que será mais fácil para eles conversarem. Então ele explica que o tutorial era dividido em 7 blocos, que vão do A ao G, e que cada bloco tem seu próprio clima, cada um com diferentes testes que devem ser concluídos, e que durante o tempo permitido sua pontuação será determinada com base com que ele completa esses testes, e todas as pontuações serão somadas em um resultado final, e que será anunciado quanto maior a pontuação, maior será as recompensas. Jung pergunta quanto tempo ele tem, e Bilkera fala que ele tem 30 dias,
No entanto, como ele divide esses dias para cada bloco é totalmente decidido pelo jogador, e como já fazia muito tempo que ele estava atualmente nessa rodada, Ibukera pergunta se Jungi preferia começar na próxima rodada. Jungi comenta que o melhor grupo já deve estar muito longe, o ponto de ser impossível qualquer novato conseguir alcançá-los, e que ele já esperava por isso mesmo. Ibukera aconselha a Jungi que quando ele tentar passar de um bloco para o outro, é recomendado ele formar um grupo de 3 jogadores, mas Jungi comenta que ele provavelmente deve conseguir a pontuação melhor sozinho. Então, sorrindo, Ibukera fala que a torre aumenta a força dos jogadores de acordo com seu trabalho, e que quanto maior for suas contribuições, seu trabalho se tornará mais notável, e a forma que sua pontuação será calculada será ajustada separadamente. Então, Ibukera fala que Jungi não parecia se preocupar. Então ele pensa que geralmente esse tipo de jogador acaba em duas formas: ou eles acreditam plenamente nas suas habilidades e morrem, enquanto pensa que são fortes demais e poderosos, ou eles simplesmente se tornam incríveis. Após Jungi falar que ele já entendeu, Ibukera fala que se isso era tudo que Jungi queria saber, então estava na hora dele começar os testes. Em seguida aparece um painel informando que o teste do andar começará agora, e que o novato que estará tentando se tornar um deus para subir a torre deve provar que tem o que é preciso. Também é informado que o novato deve conseguir uma alta pontuação dentro do tempo imposto, e após Jungi passar pela linha que dá início ao teste, é informado que ele deve desarmar e destruir as armadilhas desse andar. Então de repente algo atinge Jungi de raspão, mas ele desvia delas, porém também é atacado pelas costas, e Jungi usa sua mochila para bloquear aquele ataque, o deixando assustado percebendo que essas coisas são flechas de aço, e que ele deve ficar perto da parede para diminuir a exposição do seu corpo ao máximo possível. Porém, ao se mover, Jungi é atingido por várias flechas, e é confirmado que uma dor extrema tomou conta do seu corpo, e que agora ele estava atordoado. Sua natureza sangue-frio irá mantê-lo calmo. Então em seguida é informado que Jungi já não estava mais atordoado, pois ele desenvolveu tolerância a essa dor. Jungi pensa que ele achou que isso seria perigoso, mas não tanto assim, e que isso deixará o louco se continuar assim. Então ele começa a arrancar as flechas de seu corpo, e após queimar algo e colocar em suas feridas, é informado que ele sofreu uma queimadura e que agora estava atordoado, mas sua natureza sangue-frio irá mantê-lo calmo. E após alguns minutos é informado que Jungi havia desenvolvido tolerância a queimaduras e que ele não estava mais atordoado. Em seguida, ao andar pelo local, ele pensa que quando as flechas foram disparadas, parecia tudo calculado, que tinha um sinal muito fraco nisso, e tudo que ele tem que fazer é achar o momento certo e descobrir de onde as flechas estão saindo, mas só seus olhos não vão funcionar, já que o local estava bastante escuro, e que devido a isso ele terá que ouvir as engrenagens rodando, pois esse é o momento perfeito para ele descobrir para onde as flechas estão indo e vindo. Em seguida, Jungi começa a se concentrar, o que o faz perceber que as engrenagens estavam em cima dele. Então rapidamente ele lança uma das facas furando o teto e fazendo cair uma das armadilhas, e animado Jungi comenta que agora ele consegue detectá-las. Momentos depois, ele passa correndo bloqueando vários ataques, então ele percebe que dependendo de como ele lida com as flechas, vai ter uma diferença em quais estatísticas vai aumentar, e desviando das flechas azuis aumenta a agilidade, bloqueando as flechas vermelhas aumenta a força, e ser acertado pelas flechas amarelas aumenta sua vitalidade. Então ele percebe que quanto mais pontos acumular, mais ele pode evoluir sua classe, pois ele não sabe onde vai ter outro lugar como esse. Porém, Jungi estava ficando bastante ferido, então ele comenta que algo que estava incomodando é que ele não tem como aumentar sua mana, mas mesmo assim, se ele puder tirar vantagem disso aumentando rapidamente as estatísticas que ele quiser, será uma grande ajuda. Em outro local, Ibukera estava assistindo os jogadores fazendo os desafios, e ele comenta que quanto mais ele observa, mais interessante ele fica, e que ele sente que esse cara será um personagem de seu próprio tipo, e por algum motivo seus olhos estão mais voltados para a pessoa no bloco que acabou de entrar do que para as pessoas do bloco atual, pois com certeza esse rapaz era único. Porém, mesmo que ele consiga se qualificar, ainda terá que enfrentar muitos outros desafios, mas se ele puder ser tão sensativo assim e passar pelo resto, muitos eventos interessantes surgirão durante esse tutorial. Algum tempo depois, é informado que Jungi chegou ao ponto final e que seus atributos haviam melhorado significativamente, e ele comenta que tirando sua mana todas as outras estatísticas dele aumentaram bastante em apenas um dia, e que isso com certeza era muito benéfico. Além disso, ele pode sentir que sua força física, agilidade, resistência e poder destrutivo aumentaram bastante. Então, após abrir a porta, é informado que os ferimentos de Jungi começaram a ser curados, o deixando impressionado, pois uma aura consumia todo o seu corpo. Ele pensa que esse era um lugar para os jogadores descansarem e que finalmente ele poderia respirar um pouco. Jungi começa a adormecer, mas de repente alguém aparece diante dele sorrindo, e em seguida aquela pessoa começa a falar para Jungi adivinhar quem era,
acordando e deixando assustado. Então o Jung fica se perguntando quem já seria esse cara e como é que sua habilidade de sentidos não detectou, pois ela havia aumentado bastante. Logo Jung percebe que ele era um mercador misterioso. Então aquele homem fala que ele era um alívio ver que Jung sabia quem ele era, e ele diz que o seu nome era um mercador que estava de passagem. Jung pensa que de vez em quando alguns mercadores irão aparecer no ponto final para suprir os jogadores com aquilo que eles precisam em troca de um pagamento, e que eles começarão oferecendo coisas normais como comida, poções, livros, habilidades, até mesmo tipos de artefato, e que esses mercadores vendem tudo que existe no mundo. O mercador então abre um painel e pergunta se Jung gostaria de comprar alguma coisa, dizendo que ele tem várias coisas boas e que se Jung precisar de algo era só falar. Em seguida Jung começa a olhar o que ele tem de bom, e ele vê veneno de Medusa, chifre do bode de ouro e o olho esquerdo de Tiamat, e que cada um desses artefatos era extremamente raro, e que devido à sua raridade não tem como o jogador que está no tutorial conseguir comprar esse tipo de item, e Jung comenta que ele não está no nível onde possa depender de artefatos ou habilidades, e que por enquanto ele irá focar apenas no treinamento físico. Logo Jung fala que tem esse ticket de reset, que permite ele voltar para o lugar onde ele desejar. Então ele pergunta ao mercador se ele pode comprar esse item, e o mercador fala que com as estatísticas dele Jung só precisa pagar a quantidade certa, e que eles são mercadores com consciência de oferecer item por um preço justinho, e ao olhar os valores Jung comenta que esse chupingole do cão é um ladrão da gota serena, pois ele estava cobrando 2 pontos de força por uma água mineral. Ele diz que isso era uma máquina de roubar pontos de estatística, mas mesmo assim Jung fala para o mercador que ele gostaria de comprar só uma coisa, e animado o mercador pergunta qual seria, e Jung diz que oferecerá todos os pontos de estatística que ele conseguiu no bloco como pagamento, e que ele gostaria de comprar o máximo de ticket de reiniciar o bloco A que ele conseguir. O mercador pergunta se Jung estava falando sobre um ticket de reset, então ele confirma, e o mercador fala que Jung seria a primeira pessoa que quer comprar esse item, pois geralmente as pessoas querem comprar algo que ajude a passar no próximo estágio facilmente, e que ninguém quer algo que faça repetir tudo o que já fizeram novamente. Mas Jung diz que tem algo que gostaria de fazer, e sorrindo o mercador fala que entende, e que Jung é um participante bastante interessante. Após Jung comprar o item, o mercador começa a desaparecer, e ele diz que vai embora e que espera poder encontrá-lo novamente. E após sumir, um painel aparece informando que todos os pontos de Jung havia conseguido no bloco serão tomados como forma de pagamento, e após Jung olhar para suas mãos, ele comenta que estava sentindo sua força deixando o seu corpo, mas logo é informado que ele adquiriu 10 tickets de reset do bloco A. Rapidamente Jung rasga o ticket de reset, o ativando, então a forte luz surge e o teleporta para o início do bloco A, e em seguida Jung pega suas adagas e diz que dessa vez ele vai acumular o máximo de pontos que ele puder. Então momentos depois várias flechas vêm em sua direção, mas como ele já conhece os mecanismos ele começa a bloqueá-las, e ele pensa que essa será sua última vez fazendo essa parte do tutorial, e que assim como ele havia melhorado seus sentidos ao repetir várias vezes, a cinesia agora estava na palma de sua mão. A proeza da visão dracônica é uma habilidade que permite Jung usar parcialmente os olhos da verdade do antigo dragão Calatus, e ele comenta que quando ele usou pela primeira vez ele ficou impressionado com a nova perspectiva que ela havia oferecido, livrando de todas as cores do seu campo de visão, e tudo que ele via era fundo branco e linhas pretas que formavam a forma das coisas, e que seu irmão havia nomeado esse fenômeno de Rioel. Momentos depois, Jung chega ao final do bloco A, então ele analisa quanto tempo demorou, e comenta que foram cerca de 4 horas, e que comparado às 34 horas da primeira vez que ele tinha passado, isso era um grande avanço para ele, e suas estatísticas até que aumentaram um pouco a mais. Ele percebe que os melhores jogadores provavelmente já estão no caminho do bloco B, e que se ele demorar mais não irá conseguir alcançá-los, e que agora a competição irá começar de verdade. Em seguida Jung passa pela porta e é informado que ele entrou no salão do boss do bloco A, então ele sai correndo falando que irá limpar ambos os blocos A e o B, então várias flechas de fogo vêm em sua direção, mas eles as bloqueiam, pensando que o ritmo está mais rápido do que ele havia esperado. Então é informado que sua força subiu um ponto, e Jung comenta que não pode diminuir o ritmo aqui, mas ele se assusta ao pisar em uma armadilha fazendo cair todo o chão, então ele salta rapidamente para não cair em uma armadilha cheia de lança, e ele pensa que se ele caísse iria para a terra dos mortos com certeza, então ele dá um mortal escapando daquela armadilha, e é informado que sua agilidade subiu em um ponto, mas antes que ele possa respirar uma labareda de fogo sai do teto, mas Jung sua adaga para criar uma onda de vento cortando as chamas ao meio, e é informado que devido à sua natureza de sangue frio ele desenvolveu resistência à queimadura, e que sua habilidade de sentidos aumentou em 15,6%. Após atravessar as chamas, outra armadilha é acionada, fazendo algo cair do teto quase o atingindo,
mas ele desvia rapidamente, aumentando várias estatísticas de uma só vez. No entanto, ao avançar um pouco, algo acerta seu estômago jogando para longe. Então Yugi se pergunta que coisa era essa, mas ao ver que era um manequim de cobre, ele se pergunta se era uma daquelas coisas que copia os jogadores. Então é informado que o manequim copia os movimentos e ações de jogadores com perfeição e que é capaz de atacar dentro de um certo alcance. Então Yugi pensa que seu irmão também havia mencionado sobre essa coisa em seu diário e que se ele conseguir derrotá-lo ele vai poder entrar no salão do boss, mas se ele não conseguir derrotá-lo, vai ser como se tivesse prendido uma bola de ferro em sua perna e que há 2 dias de derrotar essa coisa e que uma delas é destruir sua cabeça ou empalá-lo. Então Yugi ativa sua habilidade de Olhos de Dragão, permitindo ver onde fica o ponto fraco daquele manequim. Então ele rapidamente parte para cima dele, mas de repente alguém grita falando que essa coisa se mexe usando os sensores e que ele deve achar e atacar eles. Yugi fica se perguntando quem seria. Então ele pensa que provavelmente essa seja a pessoa que ele sentiu quando seus sentidos foram fortalecidos, mas Yugi pensa que ele já sabia disso. Então ele acerta aquele manequim bem no peito, causando uma explosão. Então a garota aparece atrás de Yugi impressionada, falando que isso não era possível. Galera, assim chegamos ao final desse vídeo. Quero que vocês digam no comentário o que acharam dessa nova obra e se devemos continuar assim ou não. Também quero agradecer a todos que assistiram até aqui. Peço que deixem um like e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui e até a próxima aventura.